Podeis aí tomar o seu assento, por favor. Eu não sei se deu para você cumprimentar e saber quem está do seu lado. A pessoa do seu lado tem um nome e CPF. Tem uma conta e um Pix. Cumprimente quem está do seu lado aí, irmãos. Dê um alô a essa pessoa, ok? Dê um joinha para ela aí. Amém? Nós iremos hoje, mais uma vez, passear pelas páginas da Bíblia e que seja uma noite de aprendizado. Se não for isso, o que viemos fazer aqui? Eu sei que afazeres todo mundo tem. Botar a matéria da faculdade em dia, passar a roupa do trabalho, fazer a marmita de amanhã, descansar, dar atenção à família, filhos, esposa, marido. Muitas coisas você tem. Mas imagine que nessa noite você se encontra com uma Maria, tão atarefada quanto a Marta, mas escolheu a melhor parte. Não quer dizer que você vai deixar as coisas a não realizar, mas é que esse momento é esse momento e não devíamos dividir a glória de Deus com ninguém, sabe, irmãos? Talvez esse momento que nos dê motivo para fazer uma marmita mais deliciosa. Talvez seja esse momento que crie motivações dentro de nós para que possamos concluir aquilo que nós devemos fazer no dia de hoje e quem sabe na semana ainda que nos resta. Hoje nós iremos caminhar pelas Escrituras, complementando ainda a última palavra de domingo. Domingo nós falamos sobre a insistência da oração. Então lá vai uma pergunta: quem veio domingo? Levante sua mão. Beleza. Quem veio de manhã? Quem veio de manhã? Quem veio à noite? Aleluia, mais gente à noite que de manhã, a noite venceu. Quem não veio domingo? Quem não veio domingo? Se tem uma mão levantada, bota a mão sobre o seu irmão do seu lado e fala para ele: vigia na terra, vaso. Santa Ceia, o cara não veio. O que está acontecendo, varão? A não ser de um momento aí, né, de enfermidade ou alguma coisa de grande relevância. Fora isso, é inaceitável. Beleza? Ainda mais uma Santa Ceia. E hoje nós iremos caminhar aqui sobre Lucas 18, nós viemos de Lucas 17, nesse domingo, e agora nós iremos para Lucas 18, né? Iremos ficar aqui também um tempo, daqui a pouco Lucas 19, que está na página seguinte, e está literalmente na concordância, não estamos pulando nada, e a concordância é assim: você está no Evangelho, de repente você vai para outro, e as pessoas falam, mas eu estava em Lucas, depois a gente vai para João. Olha só que loucura. E agora eu queria que os irmãos pudessem apreciar aí o nosso tema de hoje também. O nosso tema de hoje, o Godoy, é a oração que agrada a Deus. Qual a oração que agrada a Deus? Quem sabe a oração que agrada a Deus? Quem sabe? Quem sabe a oração? Gente, qual a oração que agrada a Deus? Pai Nosso? Como orar? Tudo bem, a oração do Pai Nosso, na verdade, é aquilo que eu falei, é a alfabetização. O que é a oração do Pai Nosso? É aquele professor em que você não sabe ler nem escrever, ele vai pontilhar a letra A para você, maiúscula, e você vai cobrir a letra, ok? Ótimo orar o Pai Nosso, mas a gente vai ver que duas pessoas, eles foram ao templo e não oraram o Pai Nosso. Cada um fez uma oração segundo aquilo que sentia, né? Então a oração do Pai Nosso é um modelo, não pode ser um ato religioso, ok? E quando, já preguei aqui há um tempo, quando ele fala a oração do Pai Nosso, ele não está dizendo literalmente que a gente deve fazer oração, mas a oração do Pai Nosso é uma oração de aproximação, de dependência, pedir a Deus livramento e por aí vai. Só olhar essa mensagem, deve estar nas páginas do YouTube. E agora um texto muito conhecido, talvez você fique até chateado por já conhecer esse texto, mas não fique, porque a palavra de Deus se renova. O teu dia hoje é diferente, o teu dia de hoje é diferente do dia no qual você já leu essa passagem, qual você já leu essa mensagem. Acredito que nem todo dia a gente come o bife com o gosto que a gente come quando está muito afim de comer um bife, né? Tem dia que a gente está afim de comer um bife que a gente pensa que, né, está nas nuvens, mas tem dia que a gente fala, bife de novo, né? Então tomara que o teu dia hoje seja o dia da fome. Tomara, ok?
Diz assim Lucas 18, verso 9, por favor. Qual o tema? A oração que agrada a Deus. Deus fala em nossos corações também. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola, ok? Mais uma vez, o que é uma parábola, principalmente a quem está vindo pela primeira vez? Parábola é a forma mais clara, simples possível para você entender algo no qual você teria muita dificuldade. Geralmente, Jesus usava parábola com algo que eu já conheço, trazendo algo que eu conheço, trazendo algo no qual eu estou vendo, né? Em que eu sei como funciona, para trazer a informação dentro daquilo que o meu consciente, em que a minha mente é capaz de absorver e de entender, ok? Por exemplo, quem aqui é mecânico de automóveis? Tem algum mecânico de automóvel? Jesus contasse uma parábola para você, ele utilizaria certamente um carro e um motor. Ele, certa vez, um carro, uma velocidade, ele ia falar assim mesmo. Jesus ia pegar uma parábola em cima do que você domina, para ele colocar as questões no qual você teria dificuldade de assimilar fora do seu conhecimento. E assim a parábola. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam as demais. 2 homens, começou a parábola, foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Por isso que eu falei que é bem conhecido, já tem alguém assim, ó, não vou nem ler, que eu sei de qual é salteado. Cuidado, hein, fariseu. O fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Tem alguém pegando o seu currículo, colocando dentro do templo, dizendo para Deus que se Deus sair da cadeira, ele senta no lugar. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. Enquanto orava, em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Resumo da história. Jesus vai explicar a sua narrativa. Eu lhe digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aquele que se exalta serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. É tão lógico e muito proveitoso saber a frase que a gente sempre coloca: olha, quem se exalta, Deus humilha, e quem se humilha, Deus exalta, quem se exalta, Deus abate, né? É tão lógico saber qual o assunto, qual o momento que essa frase foi colocada. Bom, dentro de um ambiente religioso, dentro de uma igreja, dentro de uma célula, dentro de um casamento, dentro de uma casa cujo serve ao Senhor. Bom, já que é uma parábola, então é uma história contada dentro de algo que alguém conhece. Então a parábola não é somente um sonho, ela na verdade acaba sendo uma realidade, de uma forma mais clara e objetiva de se explicar algo tão simples que ninguém nem percebia. Agora tem 2 personagens que não tem nome aqui, tem funções. Quem são os fariseus? Fariseus é a nata religiosa, são aqueles que dominam a Torá, aquele que conhece a Escritura de trás para frente, aqueles que se vestem de cima a baixo, como sacerdote, aqueles que examinam a oferta do povo, aqueles cujo qual tem a palavra religiosa dos tempos bíblicos antigos. Todo fariseu, a gente acha que a palavra fariseu, ela é uma coisa desprezível nem nada, não, mas era o nome, por exemplo, o fulano é um sacerdote, o fulano é um padre, o fulano é um pastor. Olha, na categoria religiosa, era o fariseu, era a pessoa indouta, toda ela conhecedora da lei antiga da Torá. Perfeição era o fariseu. Só que a gente não viu nenhum deles perfeito, a não ser o Barnabé, e também, que ajudou Paulo, e também a não ser o João capítulo 3, Nicodemos. Os 2 eram fariseus, mas eram diferentes. Eles não questionavam qual é a síndrome do farisaísmo. É cobrar alguma coisa cujo qual eu não sou capaz de fazer. Qual é a coisa gravíssima do fariseu?
é tirar o cisco, aquela poeirinha do olho de alguém e não enxergar uma trave no meu olho. Ponto. Agora, como pode alguém que conhece tanto a Bíblia não praticar nada dela? Acontece nos dias de hoje. Está banhado de fariseu, tá ou não está? Cheio de gente agindo em nome de Deus, falando em nome de Deus, dizendo que Deus chamou, dizendo, não, eu sou o profeta, eu sou aquilo tudo outro, mas não é capaz de cumprir as santas escrituras. O que é surra vale para o outro, mas ele não se corrige, não adequa a sua vida às páginas da Bíblia. Agora, tem outro público sendo chamado aqui, chamado de publicano. Quem é um publicano? Publicano é aquele cobrador de impostos. Por exemplo, a família não paga um imposto para Roma, a família não paga o imposto para o governo atual, que era Roma. Os publicanos vão lá, legitimado por César. Já falei uma vez que eles são a Receita Federal. Aqueles que confiscam a sua produção, aqueles que confiscam aquilo que você tem ganho, que você tem crescido, e você vai pagar um imposto segundo o seu trabalho. Esses são os publicanos. E se tem alguém odiado em Israel, é quem, irmãos? Se cobram impostos. Aqueles que tiram o seu bem. Nesses tempos bíblicos, não pagar imposto, você perdia até a sua família. Você perdia os seus bens, era entregue justamente para o governo, para Roma. Eu tenho duas pessoas, uma que com aparência é perfeita, mas não é, e uma que a aparência é horrorosa e ninguém quer. Mas é engraçado que os dois estão se enquadrando no mesmo lugar. Aonde? O lugar da oração. Se você for olhar o texto, por isso que eu pedi para chamar a atenção e não colocar soberba no coração, Cássio, achando que a gente conhece o texto, é como se você lesse e nunca conhecesse. Porque tem algumas coisas que a gente passa lendo e não presta atenção. E eu quero atribuir justamente algumas colocações, alguns adjetivos, algumas coisas cujo qual pode mudar a nossa visão do texto. Lembrando que o texto é um só, a exegese você sempre vai aplicar na formalidade exata do texto. Você não pode inventar, dizer, não, Deus me deu essa visão assim do texto. Não, essa visão é sua, chamada de heresia. A visão correta é uma. Qual a visão correta? Tem duas pessoas no texto em que uma se acha e outra se diminui, assim como terminou, ok? As duas estão buscando uma rendição, e uma tem uma forma de orar e de pensar, e outra é totalmente diferente. Uma, aos olhos da sociedade comum, é perfeito, o outro é aquela que, lá na esquina, ele e eu do outro lado da calçada. É o publicano que ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Vamos lá. Quem lembra no TED Shows aquela cena no qual Pedro, ele teve que deixar o perdão de Mateus, porque o Mateus, ele cobrou e quase pegou o barco é uma realidade aquilo, não fugiu nada não. O Mateus quase tomou o barco de Pedro, porque Pedro não conseguia pagar os impostos, e ele quase tomou. Quem lembra dessa cena? Beleza? É o que a gente vai ver um pouquinho hoje também. Então, o texto diz para a gente que a parábola é daqueles que confiavam na sua própria justiça. E ele diz no verso 10 que 2 homens foram orar. Já expliquei. Um era fariseu e outro era cobrador de impostos. Só que o texto vai começar com a narrativa do fariseu. Então vamos ver qual é o jeito, a performance desse fariseu. Diz assim o verso 11 e 12, por favor. O fariseu em pé. O que é em pé? Dentro do templo e assim, em pé. Soberbo. Imagine alguém cheio de si, com peito estufado. O fariseu em pé. Quando você vai olhar como um se comporta o outro, você vai ver já no jeito como ele é cheio de si. Aquele que não dá o braço a torcer, aquele que não baixa a cabeça. Cheio de si, O fariseu Por que a Bíblia diz em pé? Por que o texto fala o fariseu dentro do templo? Por quê? Aquele que não se ajoelha, aquele que não se dobra. Aquele que é cheio de si. Está entendendo aqui, Em pé. Fazia esta oração. Qual oração? Ele iniciou até bem. Eu te agradeço, Deus. Podia ficar por aí. Mas não, porque não sou como as demais pessoas. Já que a oração é para Deus, esqueça os outros. A oração era para quem? Ele foi buscar quem? Mas está reparando os outros. Não há um farisaísmo também em nossas vidas? Uma comparação aqui, uma comparação em casa, uma comparação no trabalho, uma comparação com a vida dos outros? A tua satisfação, a tua carta, o remetente é Deus, irmãos. Está comigo aqui, não? Aprendemos domingo que a viúva, ela orou para o juiz.
E a parábola estava dizendo sobre Deus, orar a Deus. E esse fariseu, ele coloca pessoas, ele já começa assim: eu te agradeço, Deus, performance, só para ganhar o nosso coração. E o cara é grato a Deus. Mas olha como é que ele começa depois da vírgula: porque não sou como as demais pessoas desonestas. Certamente a gente sabe que o grupo citado aqui é dos publicanos. E se tem uma coisa que o publicano é, desonesto. Todo cobrador de impostos, ele tem um caixa 2 dele. Ele cobra o que é do governo e ele cobra o que é dele. É a questão do publicano. É a questão do publicano, é o por fora. O fariseu em pé fazia oração e dizendo: eu não sou como as demais pessoas desonestas, vírgula. Olha quantos adjetivos e traumas ele coloca na vida de um publicano: pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de imposto ali. Além de falar, ele apontou. Por que dentro da parábola ele aponta? Porque certamente a parábola Jesus deixou entender que os dois estavam no mesmo ambiente, mas de forma diferente. E eu imagino agora o que a gente vai ler, que o publicano, ele estava de joelhos dobrados. O publicano certamente ele estava orando da maneira certa, se redimindo. Quem se ajoelha perante a Deus, né, certamente vai ficar em pé diante de qualquer dificuldade. O que a gente sempre foi ensinado? A oração tem uma simplória dela: dobrar o joelho. Dobrar o joelho é o sinal de maior rendição, de maior devoção, é um sinal de fé. Mas ele não dobra, por quê? Porque ele é um semideus, ele não dobra. E agora o texto diz para a gente que ele apontou, e ele diz: aquele publicano ali, eu sou muito melhor do que ele. Mais uma vez, ele vai fazer uma comparação. Já que ele foi para orar a Deus, fale de si para com Deus. Faça um canal, não aponte ninguém. E agora ele coloca todo defeito possível em cima, um peso em cima desse publicano. E como não estivesse contente apenas com isso, agora ele vai e aponta o cara dizendo: está vendo aquele ali? Eu não sou igual aquele cobrador de impostos. Sabe qual é o problema do cobrador de impostos? Que ele é autêntico. Ele é aquilo e aquilo mesmo. Mas o fariseu não. Ele veste uma roupa e não é nada do que se aparenta. Pelo menos é mais verdadeiro. Já viu? Tem uma profecia de Isaías que o Senhor diz assim: fui encontrado por um povo que não me pertencia. Ou seja, tem gente falando mais de Deus do que aqueles que dizem ser deles. Fui encontrado por um povo que não me conhecia e vi meu nome na boca deles. É como se um ímpio estivesse dizendo assim na sua vida: poxa Deus, onde tu estás? Poxa Senhor, a todo momento. E um cristão só murmurando. Aquele que diz ser de Deus, blasfemando, murmurando, maldizendo aos céus. E agora ele aponta esse cara dizendo que ele não é igual a ele. Pior. Pergunta o quê? Ele vai dizer sobre um princípio, mas vai quebrar. E ele vai dizer assim: eu jejuo 2 vezes. Por que tem a ver esse jejum? Em Levítico, Deus só pede o jejum uma vez e ao ano. Obrigatório, o dia da expiação. Qualquer outro jejum que eu fizesse excedente, poderia fazer o ano inteiro. Não era obrigação, era mais devoção. Mas no dia do sacrifício anual para Israel, toda a nação tinha que jejuar. E ele colocou assim: o Senhor pediu 1 para todo mundo, mas eu dou 2. E na semana. Já viu você conversar com aquelas pessoas que falam assim: já orei bastante hoje. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que quando orar e jejuar, unja a tua cabeça com óleo, lava o cabelo, se perfuma. Não fique fazendo cara de pobre coitado nas esquinas para que alguém diz assim: ah lá, é um santo homem de Deus. Não. Também não é proibido você dizer para alguém que está em jejum. Porque tem gente que acorda de manhã e está em jejum, alguém oferece alguma coisa e fala: não, não posso. Ah, por que você não pode? Está desfazendo? Não, não posso. Não, não posso, só não posso falar. Não, eu estou em propósito com Deus hoje. Mas não crie uma soberba em cima disso, achando que isso vai te fazer melhor do que alguém. Na verdade, todo o propósito de oração e jejum é para te diminuir, não para te exaltar. É para diminuir a gente, não é para exaltar, dizendo: eu jejuo mais, eu oro mais, eu conheço mais. Não, que diminua eu, tem que ser assim, irmãos. Que ele cresça, ok? Está comigo aqui? Não. Alguém foi exaltar João Batista e falou: não, que ele cresça, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés.
Agora ele aponta o cara e ele vai dizer, terminando a colocação: eu jejuo 2 vezes por semana, pior, dou o dízimo de tudo que eu ganho. É alguém que dá, mas pede relatório. Uma vez que eu dei, já não pertence mais a mim, saiu da minha mão. E ele não, ele está dizendo: eu dou dízimo de tudo que eu ganho. O que ele está dizendo? Eu sou, se não sou eu, isso aqui nem existia. É alguém que cobra relatórios. É alguém cujo qual coloca a sua vida em exposição, mas não de uma forma comunicativa. É alguém que faz questão. A questão que ele está em pé já diz muito quem é ele. Chegar na casa de Deus, é impossível você não dobrar o joelho. Um servo que chega a servir, alguém que chega de uma vida pecaminosa, a primeira coisa que essa pessoa precisa entender: não precisa de uma imagem para você saber que Deus está aqui. Não precisa de um crucifixo, não precisa de santos nesse lugar. É só sentir a presença que ela está. E a primeira coisa que alguém deve fazer chegar aqui é: Deus, estou na sua casa. Embora que você diga que Ele habite dentro de você, e que seja verdade isso, mas nada te tira o direito de você se diminuir para que Ele possa crescer na sua vida. Nada. Então o cara é perfeito. Não há erro nele, não há uma fatalidade nele. Ele diz ser perfeito em tudo. Ele expõe as pessoas dizendo: não sou igual aos demais. Agora existe o outro, cobrador de impostos. Alguém cujo qual todo o povo de Israel fala assim: ó, eu quero ver o capeta, mas não quero ver um cobrador de impostos. Quem já usou a expressão: quero ver o diabo, mas não quero ver o fulano? Quem já usou a expressão? Vai aparecer para você. Eu imagino que Israel, o povo pensava a mesma coisa. Preferia um monstro aparecer na minha frente do que um cobrador de impostos, um publicano. Então o publicano, ele vinha sentenciar: não pagou imposto, arrancava os teus filhos para servirem de escravo, tomava suas propriedades para pagar os impostos seus. Então o texto vai pegar desde aquele que se considera ser o melhor, quanto aquele que para a sociedade é o pior. Eu não sei com quem eu estou falando aqui. Se você se sente esse que é o pior da sua casa, da sua família, esse que foi remido e comprado, sabe, com preço de sangue, esse que tem um nome que era um ex-alcoólatra, um ex-cachaceiro, um ex-drogado, um ex qualquer outra coisa que o mundo pode condenar, mas se colocou no lugar de publicano. Não se exaltou, não procurou se vangloriar, mas se diminuiu, se esvaziou, e agora está cheio, porque lugares cheios Deus não preenche, mas lugares vazios Deus preenche. Como é que Deus vai preencher um fariseu se ele está cheio? É como se Deus falasse: vou preencher o meu servo, mas ele está lá, cheio de si, cheio de si, cheio de si, cheio de si. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o outro. Como é que Deus vai falar: já que você tem tudo, então eu não sirvo aí, né? Mas o outro não, o outro vai dizer assim: não sou nada. Deixa eu falar para você, publicano era muito rico, tá? Publicano tinha muita grana, viu? Só que ele não usava o que ele tem para se vangloriar. E ele vai no templo. Ai, tem publicano aí, não? Não, se não levantar a mão para publicano, tu é fariseu, meu irmão, um dos dois. Pastor, que eu não sou nenhum é outro. Tá bom, tu é o morango, né? Tá certo. Mas o cobrador de imposto ficou à distância. Ficou à distância, não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Imagine alguém que fica pelos cantos e fala: pô, não sou digno. O que ele está fazendo aqui, Léo? Ele está se achando assim, dizendo assim: eu não tenho nem coragem de chegar até ali. Eu não tenho nem coragem de orar naquele lugar. Ele vai se diminuindo. Não quer dizer a distância que ele não quer estar. Ele quer, mas não se sente capaz. Ele se diminui. E o texto diz que ele está à distância, não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu, ao contrário do publicano, do fariseu, que olhava dizendo: está me ouvindo aí direito? O senhor anotou o que eu falei? Eu acredito que é assim o fariseu. Anotou o que eu falei? Pode anotar. Tem um parágrafo de baixo também, ainda dou dízimo de tudo, tá? Agora o publicano não, nem levantar os olhos o cara levanta. Ele fala com semblante baixo. Ele não olha para o céu, pois aquele que se exalta, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem de nem levantar os olhos
para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou... Quem não é aqui, irmãos? Quem não é? Quem presta nesse lugar, irmãos? A capa é muito bonita, irmão. Passou a chapinha no cabelo, botou uma roupa bacana, tomou um banho, está perfumado. Quem aqui pode dizer que não se parece com esse cara, irmãos? Estamos aqui pela graça, misericórdia, irmãos. Não é sobre o que a gente faz, o que a gente fala, é o sangue dele que nos comprou, sabe? A capacidade não é nossa. Se alguma coisa tem dado certo, é ele operando em nós, irmãos. Inteligência não é capaz de sobrepor a unção de Deus, irmãos. Ele bate no peito e diz: eu queria olhar, mas não consigo. É muito forte isso, eu queria olhar, mas não consigo. O cara não consegue olhar para o céu, porque um temor toma conta dele. Ele conhece Deus e sabe quem é Ele. Ele diz: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aonde o fariseu, ele confessou o seu pecado? Nenhum. E era a galera que mais pecava, até porque esconder já é um pecado. Se vestir de uma aparência e não sustentar ela, já é um pecado. Vender uma imagem no qual o produto não é confiado, já é um pecado. E ele não se sentia, ele era cheio de si. Mas o publicano não. Um cara descredibilizado, um cara que, pela regra do jogo, pela sua colocação, pela sua função, às vezes tinha que cobrar alguma coisa, porque era um meio que trabalhava. Tinha que fazer alguma coisa errada, mas ele diz assim: eu entendo que esse publicano estava no erro, dizendo assim: Deus, me dá uma oportunidade de mudar. Mas eu entendo que o fariseu estava lá dizendo: daqui ninguém me tira. Mas o publicano do outro lado estava trabalhando num lugar, sabe? Estava num ambiente sujo, dizendo assim: Deus, até quando eu vou ficar aqui? Me tira desse lugar. Portanto, que o lugar onde ele foi orar mostra que ele está pedindo socorro. E o outro não, o outro está dizendo assim: ó, eu não quero não, pode ficar aqui, para mim o título vale tudo. É a questão que a gente está vendo. Tem alguém comigo aí, não? Fala para o amigo do seu lado: fica estranho não, a gente vai terminar bem. Fala para ele: nem sai correndo, fica até o culto acabar. Então o cobrador de impostos, o publicano, que é a raça mais perversa desse tempo, ele está colocando a sua vida diante de Deus, não apontou ninguém, foi lá para orar ele, Deus mesmo, ao contrário do outro, que conhecia a Bíblia, conhecia a lei, a atualidade era a Torá, e ele está se redimindo, e o final da frase dele constrange: pois sou pecador. Responda isso de novo, por favor. Pois. Quem pode dizer isso com a mão erguida, dizendo que é um pecador? Ponto. Eu entendo o socorro desse cara dia ao tempo para dizer assim: eu não aguento mais dessa vida, a minha alma é inquieta, a depressão me atinge, a ansiedade me pega, eu quero uma solução. Eu quero uma solução. Ninguém vai buscar a Deus, irmãos, ninguém vai buscar a Deus porque está bem. Pessoas que estão 100% bem, está num parque essa hora, está sabe? Vou buscar a Deus para quê? Rico eu sou, como a parábola do rico e Lázaro. Mas agora pessoas que vêm buscar a Deus, irmãos, sabe? É porque tem uma necessidade da alma. Pastor, mas eu já resolvi e não deixei. É porque você reconhece, como os 10 leprosos, você é um daquele que voltou para agradecer. Agora o texto diz que ele diz: eu sou o pecador. Aí vem a palavra em que a gente mais resenha. Eu lhe digo, a afirmação e o resumo de Jesus, que foi o cobrador de impostos, foi o cobrador de... Diferença entre ele e o religioso: qualquer um apostava no religioso, pela aparência, pela oratória, pelo conhecimento. Mas Jesus falou que ele não vê como os homens vê. A forma dele enxergar é diferente. Eu lhe digo, eu lhe afirmo, que o cobrador de impostos, e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e aqueles que se humilham, Deus exalta. O sábio Salomão tem algumas virtudes que a gente deve enfatizar aqui. E ele foi falar sobre casa.
e ele colocou sobre a casa de Deus. Olha o que ele colocou para nós em Eclesiastes capítulo 5, verso 1, Eclesiastes 5, verso 1. Quando entrares na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz e ouça com atenção. Tem pessoas que entram na igreja, vai lá no banheiro para tirar uma foto no espelho, parece que não tem em casa. Tem pessoas que vêm para a igreja e fica fazendo um motinho fora da igreja, vai ali, bate um papo, e o culto começando, está todo mundo no hambúrguer, todo mundo comendo chocolate, está todo mundo misturado. E a Bíblia diz, aonde você veio? Você falou que ia onde? Na casa de Deus? Então converse com ele primeiro que todo mundo. Na tradução corrigida, atualizada, diz, guarda os teus pés. O que é guardar os pés? Cuidado para você não andar vacilante. Esse lugar, ele é um destino de vida para muitas pessoas. Por que algumas pessoas morrem? Porque faz a obra de Deus relaxadamente. Aqui já foi uma boate, não é mais. Aqui é uma casa de oração. Não é mais uma discoteca. Não é mais alguma coisa no qual descaracteriza você como coisa secular e mundana. Aqui é um lugar onde nós precisamos ter todo o apoio possível para nós levarmos as pessoas a uma adoração verdadeira com Jesus. Então, desde mim do altar, a consagração, desde o intercessor, um levita, desde um tio da escolinha que está do outro lado, todos nós temos que ter o comprometimento e o compromisso com a obra e com a casa de Deus. Os dois foram para o culto, os dois foram para um templo. E o que eu faço nesse lugar? Aqui é lugar de atualizar a rede social? Aqui é lugar de olhar o jogo de futebol? Por que a vida não gira? Porque você não trata Deus como Deus de verdade, você trata Deus apenas como um colega. É tão sério entrar aqui, tão sério, que no Antigo Testamento, quando uma pessoa entrava de forma ilegítima no Santo dos Santos, ela morria. Os filhos do sacerdote Arão tentaram abrir a arca, tentaram pôr um fogo por conta própria, foram fulminados. Ah, pastor, toma na graça. O problema é esse, que a gente não tem feito o que a graça de verdade nos proporciona. A gente tem sido uma desgraça num tempo de graça. Olha lá aquele imóvel de casa lá, achados e perdidos, centenas de Bíblia perdida. Sai de casa com o celular, mas esquece a Bíblia. A nossa sociedade hoje tem mais preocupação com a rede social do que com as escrituras, irmãos. A resposta vai ser depois do culto. Quantas Bíblias irão ficar que a gente irá catar? Isso é o nível que você trata Deus e a sua palavra. Deus se revela graças às escrituras. Aí existe 50, 60, 100 Bíblias na igreja jogadas. Aí depois fica, alguém viu minha Bíblia? De quem é a espada? Hã? De quem é a espada? Todo guerreiro toma conta da sua ferramenta. Quando entrarem na casa de Deus, guarde os teus pés. Mas não, aqui é lugar de colocar o chiclete embaixo da cadeira. Aqui é lugar de eu vir de boné. Perante um juiz a gente não tira onda como tira com Deus. Perante um juiz a gente vai perfumado, vai com calça por dentro e tudo. Não que Deus quer a sua roupa, mas você vai falar com um rei. Como é que um príncipe se veste? Ah, vou para a igreja. Largadão, parecendo que vai para um baile funk. Bermudão da Ciclone até o... Pastor, que isso é uma doutrina? Não, irmão, são coisas poucas. Eu estou falando em parábola para você entender. Eu não estou falando da bermuda Ciclone, não estou falando da bermuda. Eu estou falando de coisas no qual você sabe que precisa melhorar. Afinal de contas, o mundo vive de imagem. Qual a sua imagem de um cristão? Não, eu sou um cristão. Como é que você anda? Qual o tamanho da sua saia? Como é que é a sua roupa? O mundo vive de imagem, o mundo quer ver a transformação. O mundo não entende do interno quem entende a gente. O mundo faz leitura do externo. Como é que nós somos? Como é que nós nos comportamos? Aí tá, você fala, foi para a igreja. Pior do que aqueles que esquecem Bíblia, aqueles que não trazem Bíblia. Aí vai evangelizar alguém depois do culto e fala, o meu pastor disse, eu não gravei onde estava. Aí a gente fala, irmão, diz esses goela aqui.
Guarde os teus pés ao entrar na casa de Deus. Tome cuidado com o que você faz. Muito obrigado. Você é muito incrível. Quando eu entrar na casa de Deus, incline mais para o quê? Do que para ouvir sacrifício de tolo. Sabe qual é isso? Seja tardio em não falar como o Tiago fala. Preste no ouvir. Ouça mais, ouça mais. Pastor está falando, você está dormindo. Pastor está pregando, você está conversando. Você está quebrando a linha da corrente da oração. Ou como que é grave isso aqui? Na verdade, quem é você das duas parábolas? Você seria o terceiro. Se Jesus se conhecesse, ele falava: existe o publicano, o fariseu e o fulano. Vamos melhorar, irmãos. Qual oração que agrada a Deus, irmãos? Eu vim para esse lugar, irmãos, igual eu vou para uma consulta de um UPA. Preciso melhorar. Qual ambiente quando eu quero melhorar da minha dor? Eu vou para o hospital, vou procurar um médico. E se eu quero tratar a minha alma, qual lugar que eu vou? É para a igreja, irmãos. O problema é que no médico a gente dá toda atenção. Não, o doutor vai resolver a minha vida, vai tirar a minha dor. E aqui também, se a palavra for bem ouvida, bem entendida, toda dor sai. É sobre isso, irmão. Lâmpada para meus pés, ó, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Só há um nível de crescimento de exponencial na Bíblia, é através das Escrituras. Osés vai dizer 4:6: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois será como a seródia e como a temporã. São dois tipos de chuva que o povo judeu entende muito. Lembrando que ele está falando para um povo que cultiva a terra. Então ele está dizendo, quer cultivar, quer ter uma boa colheita, isso serve para todos nós, quer ter um bom aproveitamento de vida, vai vir a seródia, e vai vir a temporã. Pastor, o que é seródia e temporã? O fazendeiro, ele plantou a semente, ele precisa de uma chuva imediata. Temporã, é aquela chuva que cai, parece que o mundo vai acabar, mas ela molha toda a terra, resolveu o problema instantâneo. O que é seródia? Pô, eu não vivo só de uma chuva temporã, eu tenho mais uma semana para cumprir, o mês não acabou. Eu quero viver bem um ano inteiro. Aí vem a seródia, aquela chuva que parece nunca vai acabar molhando a tua terra. Sabe, a bênção de Deus te guardando de janeiro a janeiro, de segunda a domingo, de janeiro a janeiro, em todos os dias da sua vida. Ah, tem alguém para receber isso aí? Dá um aplauso a Jesus se você pode. Vamos falar sobre o chamado de Mateus? Vamos lá, Mateus, ou Lucas capítulo 5, verso 27. Lucas 25, verso 27. Posso ler? Eu destaquei esse texto aqui, ele foi trocado por mim por outro texto, devido à palavra publicano. Ia colocar outra colocação aqui, mas me reforça muito, me lembrei do The Chosen, né? Lucas capítulo 5, verso 27. Quem me dá autorização para ler? Muito obrigado. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, no local onde se coletava impostos. E Jesus disse para ele: siga-me, disse Jesus. Chamar um médico é fácil, chamar um pescador é fácil. Agora Jesus arrumou um problema, trazendo alguém que os judeus não gostam para dentro do seu ministério. Imagine qual foi a dificuldade de Jesus, a fama que Mateus tinha. Lembrando que Mateus está no ofício da sua função. Uma banca era colocada, os guardiões de Roma, um do lado do outro, e o Mateus fazendo uma fila para cobrar imposto. Cada família, aldeia e tribo era demarcada o seu dia, tinha que ir lá. E Jesus olha para esse cara e olhou o que a gente vê lá na parábola do publicano. Esse cara está aí, mas não quer estar aí, ele quer estar aqui. Sabe, irmãos, tem muita gente que está em lugares que a gente desdenha, que a gente, sabe, critica, mas é só um tempo. Eu profetizo nessa noite hoje que o Senhor vai soltar muitos que estão presos lá fora. Eu não sei quem você pode levantar a mão e estar estendendo esse momento, mas existem muitos Mateus, cobradores de impostos.
Existem muitas pessoas lá fora no qual está na função errada, na profissão errada, fazendo o que é errado, mas Jesus vai chegar ao encontro dele, a sua mão está estendida aí, e dizer para eles: ei, vem aqui, me segue, e ele vai seguir. Agora, o chamado de Mateus foi tão forte, mas tão forte, que não precisou Jesus dar justificativa para o que era para ele ser feito. Isso mostra o quanto Mateus estava descontente com aquele dinheiro ilícito, com aquela profissão no qual era uma profissão apavorante perante Israel. E no mesmo momento que Jesus chama, ele só diz irmão, o que quer dizer isso? Ei, me segue. Já pensou a gente sair na rua evangelizando, dizendo assim: ei, será que daria certo, irmão? Será que daria certo? Eu acho que sim, porque as pessoas estão procurando um caminho. Todo mundo está procurando um caminho. O que Jesus quis dizer para ele, aquilo me segue, o caminho chegou, sai do atalho agora. Jesus está dizendo as palavras evangelísticas dele, dizendo: ei, Mateus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem alguém comigo aí? Não? E ele disse: siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e seguiu. Ai, Jesus do céu! Quanta dificuldade as pessoas têm para abrir mão de alguma coisa. Um publicano, ele não tem dificuldade para abrir mão de nada. Mas o religioso, ele fala: não, tudo é meu. E o publicano: eu dou tudo se o Senhor me chamar. O que eu entendo com isso? Tudo que ele tinha não trazia contentamento para ele, não deixava ele feliz, trazia uma dor na consciência ao dormir, tirava ele do seio da família, não podia andar sem segurança em todo Israel. Ele é um cobrador de impostos, tem que ser escoltado. Ele fala: que vida é essa? Que me esconde do que eu sou? Eu quero a simplicidade. E Jesus chamou com convicção. Ao chamar desse homem, disse: me segue. E o texto não omite palavra, o texto diz: ele deixou tudo. O que é tudo? Roma, está aqui a minha credencial. Partiu. Ninguém viu. Segurança está aqui. E seguiu Jesus sem dificuldade. Pergunte para o vizinho do seu lado: qual é a dificuldade de você obedecer esse chamado? Irmãos, seguir Jesus tem que renunciar, está claro. Tem que deixar alguma coisa. E algumas coisas para a gente é o que favorece a gente. Mateus vivia bem. No The Chosen mostra a casa dele, que é diferente de tudo. O que ele fez? Ele pegou a casa e deu para o ministério. Aonde está o teu tesouro, também estará o seu coração. Será que a gente sabe o que é conversão de verdade? Será que a gente experimenta de verdade o que é seguir Jesus? Qual o tipo de renúncia que você já fez para seguir Jesus? Efésios 4:27 diz: não dês lugar ao diabo. 28 diz: quem roubava não roube mais. Conheceu Jesus, continua com roubo. Será que você conheceu? Quem mentia não minta mais. Você conheceu Jesus, se converteu, continua com mentira? Por que a velha criatura ainda está na nova? É colisão. Não há espaço para dois pensamentos. Não há espaço para dois tipos de vida. Senão eu vou me encontrar como um fariseu, tendo uma aparência e não sendo verdadeiro com ninguém. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu. O que eu acho mais fantasioso ler isso aqui é que um publicano não tem dificuldade de abrir mão de tudo, diferente de qualquer um do que acha que é conhecedor da Bíblia. Uma pessoa que conhece a Bíblia, ela faz cálculo para renunciar. Uma pessoa que conhece a Bíblia, ela faz pergunta e ela fala assim: vou orar para ver se é de Deus. Olha só, o pastor está na igreja e fala: fulano, quero você no ministério. E pastor, vou orar para ver se é de Deus. Chama um publicano para fazer a obra no qual você chamou o fariseu. O publicano vai, arregaçar as mangas, levantar as calças. O que é para fazer mesmo? O fariseu não, ele pergunta. Ele faz cálculo. Ele vê a agenda dele. Deixa eu ver minha agenda se eu estou disponível. Aí o publicano está dizendo: onde que é? Que hora? Como? Começa onde? É o publicano. O pecador
no caminho da santificação. Não há omissão nenhuma de Levi em largar tudo. O texto diz, largou tudo. O texto diz, largou? Mais à frente nós iremos ver duas comparações. Presta atenção. Lembra da colocação de Lucas 19? Não quero só um espelho. Lucas 19 fala sobre o jovem rico. No mesmo texto a gente vê o Zaqueu. Zaqueu é publicano. O jovem rico é fariseu. Zaqueu desce e fala, dou tudo, até 4 vezes restituo. E Jesus pede uma única coisa para o jovem rico, ele fala, não sou capaz de fazer. É mais fácil evangelizar com um pecador do que com alguém que conhece a Bíblia. É mais fácil colocar um pecador no ministério do que um religioso. Mais fácil. Pecador, você dá uma ordem, ele recebe a ordem, ele executa. O religioso não. Ele te olha de cara feia e fala, se der vontade eu faço. Está comigo aí não? Verso número 29. Mais tarde Levi ofereceu um banquete em sua casa. Eu não sei qual a cena que você vê nisso aqui. O cara fez um culto na casa dele. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra a... O que ele fez? Um culto. Chamou todo mundo, largou tudo, mas falou, pessoal, vem ver o que eu achei. Chamou todo mundo para sua casa. O texto acima diz que ele largou tudo e seguiu. Então, peraí. Ele não está chamando todo mundo da sua profissão atual, da profissão antiga. Ele chamou todo mundo, fez um banquete. Galera, tem um churrasco aqui em casa. Quando chegaram, cadê a bebida? Ué, o que houve? Deixa eu contar para vocês alguma coisa. Só refrigerante, só suco e água. O que houve contigo? Encontrei Jesus. Agora eu estou com Jesus. Chamou os seus amigos da profissão antiga para conhecer aquele cujo qual lhe convocou, lhe instruiu e lhe chamou. Tem alguém aí, meu irmão? Pelo amor de Deus! Publicano ganha vida e fariseu olha para a sua própria vida. Publicano está sempre atrás de pecador e fariseu não. Ele fala, sou eu. A Bíblia diz que quem quer ganhar sua vida vai perder, mas quem perder vai achar, irmãos. Só encontramos sentidos para permanecer na presença quando nós decidimos cuidar de alguém. Pessoas que não cuidam de alguém, não cuidam nem de si próprio. Mas agora quando a gente cuida de alguém, a gente se sente vivo, importante. Quando alguém está cuidando de alguém, meu irmão, a gente, mesmo no dia mal, você dá sorriso, porque se fizeres frouxo no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Está cuidando de alguém, você quer abandonar tudo, famoso, chuta o balde. Aí o fulano qual você cuida te liga e fala, e aí paizão? Você fala, meu Deus. Está cuidando de alguém, você saiu desesperado, vou tirar a minha vida. Vai, sobe em cima do viaduto, quem passa? A vida que você está cuidando. Aí você vai, desce da grade e fala, não, estava vendo qual altura que tem aqui. Quer encontrar sentido para a tua vida? Cuide de outra vida. Se doe para outra vida. Instrua outra vida. Convide amigos como Levi convidou para sua casa. Muitos cobradores de impostos e outros convidaram, comeram com ele. Olha só, comeram com ele. Mas os fariseus, mestres da lei, se queixaram os discípulos e disseram assim, por que vocês comem e bebem com cobradores de... Não ganham vida e ainda fica atrapalhando quem ganha. Só nessa frase, pegar, mas os fariseus, mestres da lei, queixavam aos... Se colocou o discípulo, certamente Jesus estava nessa casa. Porque foi o banquete para ele. E os fariseus não chamaram Jesus, seriam resposta na lata. Mas chamaram os discípulos tentando envenenar. Ué, que negócio é esse de vocês comerem aí banquete com pecadores? Não ganham vida, não faz nada e ainda querem criticar. Eram eles para fazer isso. Eles foram chamados, foram ornamentados, consagrados para ganharem vida, para cuidar dos pecadores. Tem alguém comigo aí? Agora mostra mais ainda,
Mas os fariseus requeixavam com os discípulos: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos? Verso 31 vai confirmar a existência de Jesus nessa casa chamada casa da prostituta, casa do ex-jogador de game, sei lá, de aposta, casa do ex-maconheiro, casa do ex-pai de santo, casa do ex alguma coisa, que agora se converteu. As pessoas saudáveis, verso 31, respondeu Jesus: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas eu preciso. Só os doentes. Ei, você está doente, sim, carente, que ele me toque com azeite, doido para me ungir com óleo. Uau, que resposta. Quem é fã de Jesus aqui? Levanta a mão. Aleluia. Que resposta. Teria alguma outra coisa mais sugestiva a colocar agora dentro desse assunto? O que Jesus está dizendo para eles? Eles estão precisando de médico, de cura. E vocês estão se sentindo tudo saudável, mas não estão. Esse é o problema do farisaísmo. Achar que está de pé, mas está caído. Achar que está bem, mas está mal. Agora não, Jesus diz, eles estão precisando de médico. Pessoas boas não vão aos médicos. Quem vai ao médico, irmão? Quem está sentindo alguma coisa. Agora no verso de número 32, Jesus conclui a sua fala dizendo assim: não vim para chamar o justo. Mais uma vez olhando para eles, fariseus se achavam justos. Eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores para que se arrependa. Então toda vez que a gente fala, meu irmão, você que tem um pecado, quer aceitar Jesus, você que se desviou, pecou, quer aceitar Jesus, Jesus está te chamando através dessas ondas sonoras, desse microfone. Toda a vez que alguém te convidar, alguém te marcar, alguém for pegar na sua casa, irmãos, Deus está usando pessoas comuns em forma de anjo para te resgatar. E o melhor lugar para confessar o pecado é aqui. O melhor lugar para você se humilhar é aqui, diante do altar do Senhor. É no lugar onde sai a palavra, a direção. Está comigo aí, não? Olha o que Paulo vai dizer, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo mestre, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. E quando a gente vai ler isso sobre Paulo, a gente vai ver que não tem ninguém aqui melhor do que ele. O implantador de uma carta, 13 cartas do Novo Testamento. Alguém que conhecia muito o que é judaísmo. Paulo era judeu, era romano, sua diversidade de dom, de talento, tudo. Mas alguém conhece a Bíblia de trás para frente, do tempo antigo, claro, a Torá. Alguém que teve encontro com Jesus, e Paulo tem a simplória de dizer para a gente assim, ó, essa é uma afirmação digna de confiança. Todos devem aceitar a Cristo Jesus. Todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Terminando a frase dele, de todos os pecadores. De todos os pecadores? Quem está dizendo é Paulo. Quem é Paulo? Paulo foi o cara que mais matou cristão. Quando não matou, deu ordem para matar. Você conhece a história, vê Atos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 7, ele autorizando o apedrejamento de Estevão. Estevão caiu aos pés de Paulo. No capítulo 9, ele foi perseguir mais um dos igrejados, mais um dos irmãos domésticos da fé, e teve um encontro com Jesus. Paulo falou, eu pensei que sabia tudo, mas de nada eu sei. Pensei que conhecia, mas na verdade não conheço. E a voz dizia para ele, Paulo, por que me persegue? Pergunta, Paulo estava perseguindo a quem? Os cristãos. E a voz falou em nosso nome, por que me persegue? Quem faz mal a um pequenino está fazendo mal ao Senhor. Quem descredibiliza um pequenino, um mensageiro, por menor que seja, está descredibilizando ao Senhor. Paulo, por que me persegue? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Uau! O homem fica cego. Por que Deus deixou ele cego? Tirando a vista de tudo aquilo que ele achava que era da visão de ótica dele. Depois vai até a casa de Ananias, lá impõe as mãos. A dificuldade para Paulo ingressar na comunidade judaica foi uma coisa absurda. Ananias, junto com os outros, questionando, Senhor, esse cara é um criminoso. Esse cara matou geral. Agora é meu, vaso escolhido. Bom, né? Muito bom. Você vê que o judeu, ele precisa
ter o encontro com Jesus, o fariseu, não viver de aparência, ter o seu próprio encontro com Jesus, para que ele não fale de si. Aí você pega as cartas de Paulo, ele vai dizer, como eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Ou seja, agora ele não fala mais em seu nome, na primeira pessoa, agora ele terceiriza, ele dizendo, Deus me mandou enviar essa mensagem. Que a graça do nosso Senhor, tudo em terceira pessoa, que a graça do nosso Senhor, Paulo vai dizendo, em tudo em nome do Senhor. Antigamente é em nome dele, eu Paulo, Saulo, né? Eu Saulo, não, agora é ele. Muda tudo, quando a gente tem um encontro com Jesus, irmãos, já não colocamos mais o eu, é ele, muda. Participamos agora da segunda, né? É ele agora é com ele. E Paulo vai dizer, eu sou o pior de todos. Quando Paulo diz isso, ele diz assim, quem vocês acham que eu sou? Tu é apóstolo Paulo, tu é o fundador, mas eu sou o pior, ou seja, eu estou carente também. O que Paulo está dizendo? Eu sou um paciente nesse hospital. Paulo de soberba agora se torna a pessoa mais simples, mais humilde. Mais simples, mais humilde. E esse tem que ser o nosso reflexo como cristão. Paulo não deixou de ter a autoridade que ele tinha. Alguns cultos atrás, você viu aqui, eu trazendo aqui sobre o temperamento de Paulo, né? Na questão que eu trabalhei foi domínio próprio. Paulo mesmo tendo domínio próprio, falou, vocês querem que eu vou com o quê? Com a vara ou com amor aí? Paulo se tornou alguém de autoridade, não autoritarismo. Conhecendo agora e atuando de forma legítima. O mesmo Paulo vai escrever também o nosso irmão de Filipenses. Os irmãos da ilha de Filipos foram evangelizados, foram levados a Cristo através do ministério do apóstolo Paulo. E ele vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 1, por favor. Ele vai colocar algumas perguntas para nós. Quem está comigo nessa noite? Muito bom. Há alguma motivação para estar em Cristo? Quem tem alguma motivação aqui? Quem tem? Vou falar o 2, você vai dizer qual a sua motivação. 1, 2. Aleluia. Qual a sua motivação? O que ele trouxe aqui? Quais são as razões para você estar em Cristo? É isso, irmão? Tem alguma motivação para estar em Cristo? Quem tem? Então diga ela aí. Ótimo. Salvação, santificação, remissão, ok? Servir, ok? Há alguma consolação que vem do amor? Sim, Deus nos amou, ok? Devemos amar também, então tem consolo. Há alguma comunhão no Espírito? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Comunhão no Espírito, o que torna a gente diferente do outro, mas igual, o mesmo Espírito. Mesmo Espírito. Você vai aprender muito sobre comunhão no congresso Koinonia, no dia 23 de abril aqui. Muito, muito. Então, há alguma comunhão no Espírito? Pastor, o meu espírito não bate com aquele lá. Então, quem é o Zé Pilintra aí? Todos têm que beber da água do Espírito Santo, sim ou não? Como é que o Espírito não bate? Você que está com rincha. Você que é um cara carrancoso, não sabe resolver problema. Há um mesmo Espírito? Sim. Há uma compaixão e afeição? Sim. Tudo. E eu digo sim para tudo. Vamos lá. Verso 2. Então, complete a minha alegria, concordando sinceramente uns com os, amando uns, trabalhando no mesmo modo de pensar e um só. A igreja, ela está totalmente fora disso aqui, não é só rebote não. A igreja brasileira, cada um tem sua ideia, cada um tem seu pensamento. Se pintar a igreja de branco, alguém vai dizer, não gosto do branco. Se pintar a igreja das crianças de azul, fala, não gosto de azul. Não tem como agradar todo mundo. Então, já que a gente está em plena comunhão no Espírito Santo, devemos aceitar as colocações e não questionar, entendendo que não tem só você aqui, entendendo que são milhões de pessoas ao redor do mundo. Então copia a minha alegria,
Qual a alegria do Senhor? Ei, a alegria do Senhor é a minha força. Então concorde com as suas autoridades uns com os outros, ok? Amando-se mutuamente, trabalhando junto com a mesma forma de... Não, eu trabalho, mas não penso da mesma forma não. Então sai. Se há uma expressão do Espírito que governa a gente, tem que ser junto. Tem que ser junto. Um filho dentro de casa precisa concordar com o pai. Ah, mas o filho não concorda porque ele não tem idade de adulto, não vai concordar. Ah, um funcionário na empresa vai concordar com o patrão? Não vai, por quê? São pessoas diferentes, responsabilidade diferente. Um aluno vai concordar com o professor? Não vai, por quê? Porque o professor é mestre, o aluno é aluno. Pessoas que não mudaram de fase, querem copiar e querem colocar suas opiniões a quem já venceu as fases da vida. Não tem como, irmão. Então, se a gente bebe do mesmo Espírito, se nós servimos ao mesmo Deus, olha que palavra incrível, complete a minha alegria. De que forma Deus quer que eu esteja alegre? Lembrando, qual é o tema da mensagem de hoje? A oração que agrada a Deus. Qual o tipo de oração que agrada a Deus? Concordem sinceramente uns com os outros. Não, não concordo, mas eu faço. Falso, fariseu. Fariseu. Tem gente que tem opinião para dizer que tem, não constrói nada. E quer falar para confundir os mais fracos. Só quer dar opinião para confundir os que não têm nenhuma. Concorde, irmão, concorde sinceramente uns com os outros, amando mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Irmãos, quando a gente esquecer quem nós somos e olharmos para o reino, todos nós iremos chegar no mesmo lugar. O reino de Deus acima de tudo, o reino de Deus acima de tudo, o reino de Deus acima de tudo. Qual o propósito que nos trouxe aqui? O reino de Deus. Por exemplo, vocês falaram aqui, na motivação que vocês estão aqui, salvação. Para ser salvo, tem que ter uma palavra dessa. Senão você vai vir para cá achando que pode tudo, e não vai ser salvo, você apenas vai ficar querendo. Mas a salvação precisa de uma doutrina rigorosa, onde faça a separação, o que é errado e o que é certo, entre o bem e o mal. E só assim, quem quer ser salvo? Gente, 60%. Quem quer ser salvo? Então eu entendi. Quem é salvo? Diminuiu muito mais. Não era nem para ter feito essa pergunta. Quem é salvo? Quem quer ser salvo? Quem não quer nada com nada? Queremos uma coisa no qual precisamos fazer, nos esforçar. Desde o dia de João Batista, o reino dos céus é tomado, a força. Está comigo aí, irmãos? O que não ser, verso 3 e 4. Não sejam egoístas, nem tente impressionar ninguém. Repete comigo, não sejam egoístas. Complete. Já pensou se isso fosse uma regra nossa? Falei para uma jovem agora que estava em conversa comigo, falei, cara, eu preciso voltar e ativar um pensamento que eu tive há uns anos atrás. O pensamento foi esse: não vou criar grandes expectativas de ninguém, porque se eu criar expectativa e a pessoa não for capaz de cumpri-la, eu vou me frustrar e me decepcionar. Então vou esperar sempre o mínimo delas, para que eu diga assim: uau, você me surpreendeu. É melhor do que eu me frustrar. Está comigo aí, não? Não é mais gostoso? A expectativa criada, algo que surpreendeu você, do que uma frustração. Aí o texto diz para a gente: não sejam egoístas. Aí eu falo para você um pouco com propriedade daqui. Se eu falo de um ministério infantil, os casados ficam, e os casados? E os casados? Se fala de casado, aí o pessoal das crianças fala, e crianças? E crianças? Se fala do teens, o pessoal do jovem fala, e os jovens? E os jovens? Todo mundo quer somente o sol para você. Todo mundo quer somente o seu mundo, o seu ministério. Nós precisamos colocar na cabeça o que eu já coloquei há muito tempo. Eu não tenho que olhar o ministério, principalmente os pastores. Nós precisamos olhar a igreja. Não tem como favorecer um lado parcial. Dentro de casa, se você tiver 2 filhos e der mais atenção a um do que ao outro, você vai criar um monstro.
Então você tem que olhar para os filhos. Está comigo aí, não? Não tem como, você tem uma bela de uma empresa, mas a empresa funciona com o setor de compra, com o setor de troca, com o setor de atendimento, com o setor de qualidade. Se você der atenção a um setor só, porque você gosta desse setor, você vai acabar estragando o setor que você mais ama por ineficiência de prestar atenção em outros setores. Já pensou? Não temos um ministério infantil qualificado. Um pai que chegar aqui, não tiver uma boa aceitação com seu filho, ele não vai ficar, é adulto. Ah, mas eu faço um bom trabalho para casais. Mas ele quer saber do filho dele. Você está entendendo? Mas às vezes a gente se torna egoísta. Queremos o tempo todo para nós. Já cansei de ver pessoas, irmãos, não resolvidas em Cristo, que quando pega alguém, consome aquela amizade. É dom daquela pessoa, não dá espaço para ninguém, não deixa a pessoa ter amizade com ninguém, fica ali, não, porque você é meu amigo. Que é isso, irmãos? São pessoas egoístas. Falou com ela e não falou comigo. Vai para a escola infantil de novo, filho. Foi reprovado. Egoístas. Querem o mundo para você. Pelo amor de Deus, pessoal. Olha o que nós não devemos ser e o que nós devemos ser. Lembrando, nosso texto é um tipo de oração que agrada a Deus, e o estilo de vida também é um estilo de oração. Comportamentos também diz muito sobre a sua oração. Na verdade, nós somos o que nós oramos. Se eu não sou nada, eu não oro nada. E se eu sou uma pessoa respeitosa e dou respeito e tenho respeito, é porque o meu cantinho secreto com Deus está funcionando. Porque para mim melhorar como pessoa, primeiro é no meu canto. O que eu sou no secreto, eu vou ser perante as pessoas, ok? Não tem como omitir, a máscara cai. Volta lá, por favor, amado, por gentileza. Parei aonde? No verso 3. Não sejam egoístas, nem tente impressionar ninguém. Sejam o quê? Humilde. Qual o segredo da vida? Considere os outros mais importantes que você. Ah, você pode mandar, mando, pronto, acabou. Irmão, palavrinhas mágicas. Não vai arrancar teu cabelo, não vai trazer mais gordura para tua barriga. Qual a palavrinha mágica? Você pode fazer isso, por favor? Terminou a pessoa, ainda que ela seja um escravo seu, olhe para ele e diga, muito obrigado. Se eu tratar as pessoas somente pelo salário que paga, eu sou o pior de todos. Pior de todos. Seja você um patrão aqui, ainda mais como um cristão, ouvindo essa palavra, você deve dar bom dia aos seus funcionários amanhã. Você deve, no mínimo, ser coerente e disciplinar com eles. Bom dia, boa noite, não custa e nem arranca pedaço. Ainda que você não tenha poder de ajudá-lo na casa, mas pergunte para ele, que vai mudar o dia dele. Como estão os seus filhos? Como está o seu marido? Não tenho como resolver. Mande um abraço para eles. Mudou a vida do funcionário. O funcionário veio cheio de problema em casa. Chegou, ouviu essa palavra do patrão, mudou. Vai ser um dia produtivo. Por quê? Pessoas importantes, quando dá atenção a pessoas que estão mais abaixo, ele se coloca no mesmo lugar, não há diferença entre eles. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas. Quando alguém fizer alguma coisa, eu não sei, quem mora em condomínio aqui, levante suas mãos. Aquele condomínio lá da Taquaral, que tem um porteiro na esquina, assim. Tem um porteiro na esquina, né? Aqui, faxineiro. No meu condomínio tem sempre alguém fazendo faxina. Sempre eu olho para ele, com a mão na vassoura, alguma coisa. A paz, meu amado. Bom dia. Muda tudo. Muda tudo, o tratamento no mercado, na caixa. A caixa está lá estressada. Se faltar dinheiro, ela vai ter que pagar aquele fechamento. Você chega para ela e fala, deve estar difícil para você aqui o dia inteiro, né? Tantas horas de trabalho, mas vai valer a pena. Vai dar certo no final. Você vai chegar em casa, vai chegar bem. No final tudo vai dar certo. Se lhe faltar algum tipo de palavra no qual você queira talvez impressionar, só diz para ela assim, boa noite, como foi o seu dia? São perguntas que a gente tira, sabe, um salto alto, e a outra pessoa, ela parece que recebeu uma anestesia na cervical. Ela desarma. São colocações simples,
que a gente vê isso caracterizado na vida do nosso Senhor Jesus Cristo e dizemos que é discípulo dele, somos discípulo dele. Irmão, discípulo é parecido com o seu mestre. Não tem como. Tem alguém comigo? Não. Não sejam egoístas, não tente pressionar ninguém, seja humilde, considere os outros mais importantes que você. Ei, para me considerar alguém mais importante que eu, essa pessoa é menos que eu. Considere, ele mandou levar em consideração, então quer dizer que a pessoa não é, mas eu faço ela ser. Eu posso melhorar o dia dela, eu posso melhorar o trabalho dela. Você está entendendo a colocação do texto? Eu posso dar um upgrade, já que eu vim para um lugar de fé, ouvir a palavra de Deus, essa palavra não vai ficar retida em mim, eu vou pôr ela em prática. As pessoas que eu evangelizo aí fora, eu nunca digo que eu sou o pastor da igreja. Aí quando eles chegam, eles veem que eu sou o pastor, ele fala, não acredito. Não usa, não se vangloria, não usa títulos, não usa recursos. Usa Jesus, é Ele que nós temos, é nele que nós somos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem alguém aí? Não? Não procure apenas seus próprios interesses, mas preocupe-se também com interesses alheios. Faculdade de vida hoje. Repete para mim, não procure apenas seus próprios interesses, mas preocupe-se também com interesse alheio. Quem já saiu em um destino e estava... Gente, desliga esse celular aí, pessoal. Quem saiu em busca de um destino ou atrasado para alguma coisa, e de repente no meio do caminho, você estava com uma reunião mega importante, mas viu alguém que precisava de você. Aí você vai lá e atrasa o teu destino, atrasa o teu trabalho para cumprir essa palavra, interesses alheios. Quando o reino de Deus é prioridade em nossas vidas, um simples pneu furado de alguém faz com que eu pare, atrase o meu percurso e ajude alguém. Interesses alheios é se importar com uma causa. Você está atrasado? Estava, mas eu sou missionário. Estava, mas eu sou um evangelista. Estava, mas eu sou um servo. Estava, mas você orou e Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele existe, que Ele é bom, que Ele é o seu Senhor. Agora já imaginou, quem quer um mundo melhor? Quem quer um mundo melhor? Não pode começar por mim? Se eu influenciar alguém vai falar assim, eu preciso botar essa semente na vida do outro. O mal acabava. Mas sabe por que o mal existe? Porque a gente é omisso. Porque o mundo precisava melhorar através de mim. Mas eu não. Eu chego na oficina e falo para o mecânico, pode fazer que eu estou pagando mão de graxa. Mas eu não vou lá na padaria comprar uma Coca-Cola, um pão com mortandela para dar para o mecânico. Por quê? Porque eu compro as pessoas com meu dinheiro. Se o mundo melhorasse através de nós, se a gente replicasse, imagine só, estamos a quase 2.000 pessoas aqui hoje. Imagine se amanhã nós acordássemos com 2.000 atos de justiça. Ai, Satanás, já era para o diabo. Imagine se amanhã você se preocupar com o interesse alheio. Tem alguém querendo conversá-lo, está precisando de um ouvido, era o seu. Tem alguém precisando de um abraço, era o seu. Tem alguém precisando de um copo d'água, era o seu. Tem alguém precisando de um cobertor, era o seu. Tem alguém precisando de uma ajuda, era a sua mão, era o seu pé, era a sua vida. Por que era a minha vida, pastor? Porque você entregou a sua vida para Ele, você é um discípulo dEle. Quem topa amanhã um ato alheio? Quem topa amanhã fazer um bem? Desculpa, eu sei que, na verdade, não abaixa a mão não, irmão. Eu sei que, pastor, o que der com a mão não pode esconder da outra, mas a gente está diante de um processo para empolgar e para passar. Amanhã você vai botar hashtag o meu projeto alheio, me importar com o outro. O que você vai fazer? De repente você não tem nada para fazer, já vou dar uma dica. Amanhã você vai varrer a calçada do seu vizinho. Amanhã você vai varrer a calçada do seu vizinho. Pastor, tem uma esposa olhando, pastor, ele não varre, é minha, como é que vai varrer? Ele vai começar pela calçada do vizinho, vai terminar na sua. Está comigo aí, não?
Amanhã tem projeto a lei, amanhã nós iremos dar importância a outro. Enquanto a gente faz para outro, acredita, Deus trabalha ao nosso favor. Alguém, 2 ou 3, reaja aí nessa noite em nome de Jesus. Além dos meus interesses. Cá para nós, irmão, quando a gente faz o bem para alguém, a gente se sente um pouco de anjo, né? A gente dá vontade de falar para todo mundo, a gente fica por dentro assim. Eu não sei você, irmãos. Quantas vidas já ganhei na rua, irmãos? Quantas vidas, irmãos, já tive que implantar o reino de Deus? Meu irmão, mas dá uma alegria. Quando eu entrava no meu carro, eu começava a chorar. Ninguém nunca soube disso. Não precisa. Mas começava a chorar, dizendo, Jesus, eu te amo, eu te amo. É tão gostoso. A Bíblia diz em Hebreus que alguns receberam um anjo em forma de pessoas. Eu me sinto nessa palavra. Um anjo. Pastor, mas você não é um anjo, mas no futuro seremos. Teremos o mesmo corpo de anjos, seremos glorificados como os anjos. Então já estou tomando posse daquilo que um dia seremos em Cristo Jesus. Tem alguém comigo aí, pelo amor de Deus? Dá uma reação no seu lugar aí, meu irmão. Já estou sentindo que tem gente querendo voar, calma. Não é para tanto. Para a gente fechar, verso 5. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, como se fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo escravo, nascer como um ser humano. Deus nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem se humilha a Deus, quem se exalta a Deus, tem que ser mais alto. Quem se exalta a Deus, quem se exalta a Deus, e quem se humilha a Deus, Jesus se humilhou. Verso 9. Por isso, pela sua humildade, pela sua humilhação, Deus levou o lugar mais alto de honra, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá uma salva de palmas para Ele. O texto manda reconhecer Ele como nossa autoridade.